Olá pessoal, esse é o nosso canal de matemática e hoje nós vamos aprender as razões trigonométricas de três ângulos que são especiais, são chamados ângulos notáveis, que é 30 graus, 45 graus, 60 graus. Vamos aprender o seno, cosseno e a tangente desses três ângulos. Vem aprender comigo! Bem, nós vamos começar com o ângulo de 45 graus. Eu vou deduzir quanto é o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Para quem não sabe o que é seno, cosseno e tangente, eu recomendo que dê uma paradinha no vídeo, ou depois, se preferir, dê uma olhada num outro vídeo que a gente tem em trigonometria, que explica como se calcula o seno, cosseno, tangente de um ângulo, tá? Aqui a gente já vai usar esses conceitos. Para achar o ângulo, qual é o seno, cosseno e tangente do ângulo especial, do ângulo notável, né? Se chama de ângulo notável, de 45 graus, nós vamos usar a geometria, porque eu vou usar um quadrado, né? Uma figura plana, para descobrir quanto vale o seno e o cosseno desse ângulo. Então, temos aqui um quadrado qualquer, e o tamanho do lado do quadrado vale L. Então, aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L e aqui vale L. É a medida, tá? Né? E eu desenhei aqui também a diagonal do quadrado. Quando eu peguei do B até o C, podia ter desenhado a outra diagonal, mas preferi fazer essa aqui. Quando você desenha essa diagonal, você divide o quadrado em dois triângulos iguais, porque ele é quadrado, né? Aqui tem L, tudo que acontece para cá acontece para lá. Então, nós temos dois triângulos iguais, um aqui para cima da diagonal, outro para baixo da diagonal. Vou usar esse para baixo. E são dois triângulos retângulos. Por quê? Porque no quadrado nós temos, né? Cada canto aqui você tem um ângulo de 90 graus, tá? E aqui nós temos o tamanho da diagonal, que a gente ainda não sabe quanto vale, tá? Agora, além disso, quando você desenha a diagonal, como tudo é igual para um lado e para o outro, cada ângulo desse, que a diagonal está saindo para cá e para cá, está sendo dividido exatamente no meio. E aí aparece o tal do ângulo de 45 graus. Aqui é 45 graus, porque a diagonal pegou esse ângulo de 90 graus e dividiu ele no meio. E aqui também 45 graus. Você vê aqui, esse triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo especial, porque como esses dois lados deles, que a gente chama de catetos, são iguais, é um triângulo retângulo isósceles, porque ele tem os dois catetos iguais. Essa é a diagonal e a hipotenusa. Mas vamos falar mais sobre triângulo retângulo olhando isso aqui, porque a gente vai precisar disso para usar, para calcular aqui o seno e o cosseno. Por quê? Porque eu vou querer saber qual é o valor de D. Vamos dizer que eu sei que o lado é L, mas quanto vale, qual é o tamanho da diagonal deste quadrado que tem lado L? Então vamos olhar um triângulo retângulo, né? Lembrando, um triângulo retângulo, A, B e C, ele tem um ângulo de 90 graus, normalmente a gente bota o lado A, né? No ângulo de 90 graus, eu estou usando o que se faz normalmente, né? Mas, em geral, os desenhos mostram qual é o ângulo reto, ângulo de 90 graus. Aqui é 90 graus, tá? E o lado oposto, né, o que fica em frente ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa do triângulo. E você tem os dois ângulos agudos, que a soma tem que dar 90, porque se aqui você tem 90, a soma dos dois tem que dar 90. Por quê? Porque a soma dos três ângulos de qualquer triângulo, não só desse, é sempre 180. Então, se eu tenho 90 aqui, eu tenho esses dois aqui, a soma 90. Então, a gente chama o lado oposto do B, o B pequenininho, o B minúsculo, tá? E do lado oposto do C, a gente chama de C minúsculo. Tá? Isso aqui é a praxe, tá? Para a gente não se atrapalhar nas fórmulas. E aí a gente vai lembrar de uma relação muito importante
feito por um sujeito lá na Grécia, no século 6 a.C., acho que ele viveu de 580 a 500 a.C., chamado Pitágoras, né? A gente já viu essa relação e a relação de Pitágoras é muito importante. Esse foi o primeiro cara que sacou essa relação, que ele disse que em qualquer triângulo retângulo qualquer, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, dos dois catetos, que aqui é b ao quadrado mais o czinho ao quadrado, tá? Então, a gente vai usar essa relação para descobrir o tamanho do D. Porque, olha, se eu olhar esse triângulo aqui de baixo, tá aqui o ângulo reto. Isso aqui é a hipotenusa deste triângulo aqui. Então, vamos, né? Se eu usar esta relação aqui, eu sei que D ao quadrado, o quadrado da hipotenusa deste nosso triângulo retângulo, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que no caso aqui são iguais, né? Porque são os dois lados do quadrado, né? Eu disse para vocês que esse é um triângulo retângulo especial, isósceles, tem os dois catetos iguais. Não necessariamente precisa ser igual. Essa relação continua válida aqui. Então, o D que eu quero achar quanto vale é a raiz quadrada de 2L2, né? D é igual a 2 vezes L2. Então, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, o D é L ao quadrado, raiz quadrada de L raiz de 2. Então, este é o tamanho da diagonal. Quer dizer, você tem um quadrado. De lado L, pode ser 5, 10, 20, 1 milhão, o número que você quiser. O tamanho da diagonal vai ser o valor da medida do lado multiplicado por raiz de 2. Sempre, tá? E agora a gente vai achar o que a gente quer. Qual é o seno de 45? Vou usar esse aqui, podia usar esse aqui também, é tudo igual aqui, de um lado e de outro. Vou usar esse ângulo aqui. Aí lá naquela nossa aula está dizendo que o seno de um ângulo agudo do triângulo retângulo é o valor do lado oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Seno de 45 graus, tá aqui esse ângulo, é o cateto oposto aqui, ó, o L, dividido pela hipotenusa, que a gente acabou de achar aqui o valor, L raiz de 2. Corta o L. Vocês já estão vendo que não importa o tamanho do L para saber qual é o seno. Não vai depender do L. O L cai fora. O L está em cima, embaixo, divide, cortou. Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 2. Então, eu vou continuar aqui, porque normalmente quando a gente... Pode deixar assim, mas normalmente não se deixa radical no denominador. Temos uma aula também de como tirar os radicais do denominador. O que a gente faz? Olha aqui. 1 sobre raiz de 2, eu vou ter que saber qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui embaixo e aqui em cima para sumir o raiz dali do denominador. Não quero deixar a raiz no denominador. Então, é lógico que eu tenho que multiplicar por raiz de 2 aqui embaixo, porque na hora que eu multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Vai sumir o raiz de 2 aqui. Mas se eu multipliquei aqui embaixo, multiplico também aqui em cima, porque senão não fica a mesma coisa, né? Você tem uma fração, multiplicou embaixo, tem que multiplicar o mesmo número para ficar a mesma fração. Então, isso daqui dá raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, tá aqui o seno de 45 graus, normalmente vai aparecer esse aqui, raiz de 2 sobre 2. E você vê que o tamanho L que eu botei ali sumiu. Quer dizer, você pode ter um quadrado menorzinho, um quadrado maior, aquele ângulo de 45 vai aparecer aqui, o seno dele vai ser isso aqui. Aprendemos a calcular o cosseno, né? Então, o seno é o cateto oposto sobre o tamanho da hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? O C está aqui.
É esse cateto que encosta nele. O oposto é aquele do outro lado que não encosta nele. Então, o cosseno de 45 vai ser o cateto adjacente, que também é L, sobre a hipotenusa, que é L sobre raiz de 2. E igualzinho que estava aqui em cima, lógico, é tudo igual. Tá? Então, vai dar a mesma coisa. Eu não vou fazer a conta toda de novo. É exatamente esse caminho. Vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, você veja que o cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Por quê? Porque esse 45 aparece quando os dois catetos são iguais, num quadrado. Por isso que eu saio do quadrado, para botar os dois catetos iguais, tá? E aí a tangente. E a gente aprendeu lá na nossa aula, onde a gente aprendeu essas relações, que a tangente de um ângulo é igual ao seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Mas o seno e o cosseno são iguais. O seno e o cosseno são iguais. Se eu divido 3 por 3, dá 1. Se eu divido 1.050.000 por 1.050.000, dá 1. Se eu divido raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, isso aqui vai dar 1. A tangente de 45 é 1. Então, aqui nós temos o seno de 45, que eu disse que a gente ia calcular, né? As relações trigonométricas daqueles três ângulos, 45 graus, 30 e 60. Por enquanto, estão calculando 45. Seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45. O seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno também é raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. E aí, a gente acabou 45. Falta 30 graus e 60 graus. Vou usar outra coisa da geometria. Não vou usar um quadrado, vou usar um triângulo que tem os três lados iguais, um triângulo equilátero. Para isso, a gente vai trocar o nosso quadro aqui, mas eu vou sair para vocês tirarem um print, que está tudo explicado aqui. Então, nós vamos agora para 30, 60 graus, vou usar a geometria, continuar a usar a geometria, mas o triângulo agora. E tá gostando? Tá servindo? Dá um like, se inscreve, envia para um amigo. Vamos lá para trocar esse quadro. Vamos então calcular as razões trigonométricas dos outros dois ângulos notáveis, 30 graus, 60 graus, tá? Para isso eu vou usar uma outra figura geométrica plana, que é o triângulo equilátero. Os três lados são iguais e vamos dar o nome deles de L, né? O tamanho, nome não, a medida deles é L. Então, você tem um lado L aqui, um lado L aqui e um lado L aqui, tá? A soma dos três ângulos de qualquer triângulo é 180. Se você tem um triângulo equilátero, tudo é igual para todo lado, cada ângulo é 180 dividido por 3. E aí já aparece aqui o nosso ângulo de 60 graus. Aqui você tem 60 graus, aqui você tem 60 graus. E aqui eu desenhei a altura do triângulo em relação ao vértice B. Eu peguei o B e vim para cá e fiz um ângulo reto. A altura, ela chega aqui fazendo um ângulo reto. Vocês já estão vendo que está aparecendo aqui dois triângulos retângulos que obviamente são idênticos, porque não tem, é tudo igual para os dois lados, é tudo igual, esse triângulo são três lados iguais. Então, quando você faz a altura aqui, o triângulo retângulo que eu tenho aqui é o mesmo triângulo retângulo que eu tenho aqui, mesmas dimensões, tá? E mais, essa altura também é a bissetriz desse ângulo aqui. Por que ela é bissetriz e divide no meio? Por que ela ia dividir mais para um lado para o outro, se aqui é tudo equilibrado de um lado para o outro? Então, se aqui eu tenho o total do ângulo é 60, porque são três ângulos de 60, aqui já me apareceu o meu ângulo de 30, que são aqueles dois ângulos que eu quero calcular: o seno, o cosseno, a tangente. Outra coisa, como tudo aqui é igual, quando eu pego esse ponto e desço aqui fazendo exatamente esse ângulo reto,
eu chego aqui exatamente na metade do lado. Por que eu chegaria mais para um lado ou para o outro? É tudo igual. Então, aqui, ó, esse tamanho aqui é L sobre 2. Então, olha só, eu tenho aqui esse triângulo, vamos trabalhar com esse triângulo que está para cá. Eu tenho esse aqui, esse triângulo retângulo, que eu fiz, né? Tracei a altura, você chega aqui fazendo o ângulo reto. E eu já tenho que este lado aqui desse triângulo é o L. Que lado é esse? Está em frente ao ângulo reto. Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo. Eu tenho que um cateto é L sobre 2, porque quando eu bati aqui eu dividi esse lado pela metade. Falta aqui achar o tamanho desse lado, aí eu tenho os 3 lados do triângulo e eu consigo achar todas as relações que eu quero. É o seno, cosseno, tangente desses 2 ângulos, tá? Então, eu preciso achar qual é o tamanho essa dimensão dessa que eu chamei de altura, H, tá? Que é um dos catetos deste triângulo retângulo. Adivinha o que eu vou usar? Eu tenho 2 lados do triângulo retângulo, a hipotenusa e um cateto. Estou querendo saber o terceiro. Pitágoras, né? Que a gente usou quando a gente viu lá o quadrado, acabamos de ver Pitágoras. O que Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Agora, aí tem que tomar cuidado para ver quem é a hipotenusa. A hipotenusa aqui é o L. Muito fácil, é só ver onde é que está o ângulo reto, ver quem está em frente. É o L. E os 2 catetos estão aqui. Então, o que Pitágoras está me dizendo? Né? O quadrado da hipotenusa, L ao quadrado, estou usando este triângulo aqui, gente, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos vale L sobre 2. Então, é L sobre 2 ao quadrado. Mais o outro cateto, que é o que eu quero achar o tamanho, mais H ao quadrado. Então, eu vou achar quanto vale H em função do tamanho do lado do triângulo, em função de L. Aí temos que fazer umas continhas aqui, tá? Então, L ao quadrado, já vou trazer isto aqui para o outro lado, né? Porque eu vou deixar o H sozinho de um lado e já vou elevar ao quadrado. Dá L ao quadrado sobre 4, tá? Fui para o outro lado, trocando o sinal e elevei o quadrado. L2 sobre 4, uma fração ao quadrado, né? Eleva o numerador, eleva o denominador. É igual a H ao quadrado. Para fazer essa continha aqui, né, eu tenho que subtrair, vou botar aqui, vou transformar isso numa fração, botando o denominador 1, mínimo múltiplo comum é 4. Então, eu já vou botar aqui, ó, botar aqui para o lado, tá? Então, dá 4, denominador dá 4, estou fazendo essa continha aqui. 4 dividido por 1, 4, dá 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1, menos L ao quadrado é igual a H2. Isto daqui vai dar 3L2, 4L2 menos L2 sobre 4, é igual a H2. Então, se eu tenho que 3L2 sobre 4 é igual a H ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada desse lado para achar o que é H, tá? E aqui, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que H, como é que você acha a raiz quadrada disso aqui? Aqui tem um produto, é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de L ao quadrado, que é L. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, acabamos de achar o que a gente queria. Quanto vale H? H vale raiz de 3 sobre 2 vezes L. Agora é só correr para o abraço, porque a gente tem os 3 lados do triângulo e a gente sabe achar seno, cosseno, tangente, que a gente já aprendeu, né? Então, vamos fazer com calma, tá? Então, olha aqui. Primeiro, vamos fazer dos 60 graus. Quem vai ser o seno de 60 graus? É o cateto oposto dele, que é o que a gente acabou de achar, o raiz de 3 sobre 2 vezes L. Dividido pela hipotenusa.
Isso é que tem que sempre estar. A hipotenusa é o L, gente. Olha aqui o ângulo reto. Então, deixa eu botar aqui mais bonitinho, que isso aqui ficou feio aqui em cima, tá? Vamos botar aqui. Seno de 60 graus é isso aqui, sobre o L. Tá? Sobre o L. Corta L com L, dá raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos fazer o cosseno de 60. O cosseno de 60... Tá aqui o 60, é o cateto adjacente, é aquele cateto que sai desse ponto aqui do ângulo. É esse lado aqui, que a gente sabe que é a metade do lado. L sobre 2. É L sobre 2... dividido de novo pela hipotenusa. L sobre 2 dividido por L dá 1/2. Né? Você divide L sobre 2 por L, corta aqui o L, dá 1/2. Chamando a atenção que não depende do tamanho do triângulo que eu botar ali não, hein? É 1/2. Ok? E a tangente, a gente vai dividir raiz de 3 sobre 2, o seno, pelo cosseno. Como é que você divide uma fração por outra? É só multiplicar pelo inverso. Dividido por 2 sobre 1. Aqui é 1/2, eu multiplico pelo inverso, então dá raiz de 3. Então, acabei de achar quem é o seno, o cosseno e quem é a tangente do nosso ângulo de 60 graus. Aqui. Então, vamos só marcar aqui o que a gente achou. Achamos isso aqui e achamos isso aqui. Quer dizer, as três razões trigonométricas daquele ângulo de 60. Aí vou calcular tudo por tempo. Não precisava calcular não, hein? Mas eu vou calcular. E depois eu vou explicar por que não precisava calcular, tá? Olha só, vamos fazer o de 30 agora? Vamos lá. Seno de 30. Vamos procurar o 30 ali. Seno de 30 graus. Tá aqui o 30 graus. O que é o seno mesmo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto de 30 graus está aqui, L sobre 2. Este triângulo aqui. E a hipotenusa aqui, quem está em frente do ângulo reto. Dá L sobre 2 dividido por L. Corta, corta, vai dar 1/2. Talvez alguns de vocês já estão percebendo o que está acontecendo. Agora, vou calcular o cosseno de 60. O cosseno de 60 vai ser o cateto... Não, de 60 não, de 60 a gente já calculou, gente. 30. Calcular tudo de novo. Cosseno de 60 é o cateto adjacente, que vai dar raiz de 3 sobre 2L, que é o cateto adjacente. É só pegar aqui o 30, quem é que está saindo dele? Ele, adjacente, do lado, tá? Dividido pela tal da hipotenusa. Corta o L com L, aqui cortou também, tá vendo? Deu raiz de 3 sobre 2. Não vou nem calcular a tangente. Olha só, gente. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Não precisava calcular. No que eu calculei o seno de 60, eu sei quem é o cosseno de 30. E o cosseno de 60 é o seno de 30. Por que isso? Porque a soma deles é 90. Tá lá naquela nossa aula que eu disse para vocês assistirem. Sempre que você tem ângulos complementares, e esses ângulos, dois ângulos aqui no triângulo retângulo sempre são complementares, porque a soma deles é 90, isso é que é ser complementar, o seno de um é o cosseno de outro e vice-versa. E a tangente? Tangente não é seno sobre cosseno? O de um é de outro? Então, a tangente de um vai ser o inverso da tangente de outro. Então, se a tangente
de 60 é raiz de 3, a tangente de 30 vai ser 1 sobre raiz de 3. Não está duvidando? Pega aqui e divide o seno pelo cosseno, vai ver que vai dar isso aqui. E como a gente não gosta de deixar radical no denominador, eu vou pegar esse 1 sobre raiz de 3. Como é que eu tiro? Eu multiplico aqui embaixo por raiz de 3, porque aí vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Mas para não ter problema com a minha fraçãozinha, se eu multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima. Então, vai dar raiz de 3 sobre 3. É isso, isso aqui é igual a isso, tá? Então, achamos aqui, ó, seno, cosseno, tangente de 45 usando o quadrado, que eu consigo o ângulo de 45 lá na diagonal. E seno, cosseno, tangente de 30 e de 60 usando o triângulo equilátero. Esses ângulos, essas relações, essas razões desses ângulos a gente tem que decorar. Tem até uma musiquinha que a gente decora. Em outro vídeo eu vou mostrar essa musiquinha. Eu nunca usei a musiquinha não, mas é muito usada. Todo mundo decora o que é o seno, o cosseno e a tangente desses 3 ângulos, tá? A gente acaba decorando, tá? Você vai lembrar, aí 45 vai ser igual, raiz de 2 sobre 2, outro também raiz de 2 sobre 2. Se você sabe que o seno de 30 é meio, é porque o cosseno do 60 é meio. Então, você também vai decorar por esse modo, né? Ok? Então, é muito útil a gente saber de onde vem, né? Eu acho que isso aqui já mostra de onde vem. A gente tá em dúvida, bota lá seu triângulo retângulo, sai lá fazendo, seu quadrado, seu triângulo isósceles, né? Eu acho muito legal a gente ver de onde vem. Agora, depois a gente decora, porque isso daí vocês vão usar muito. Eu gostei muito dessa aula, é uma aula com muito conteúdo, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Vai ter mais coisa de trigonometria vindo por aí.